Porcentagem. Introdução ao estudo de porcentagem. Este é o símbolo de porcentagem. Lê-se porcento. Então, n% equivale a valor n dividido por 100. Forma decimal da porcentagem. n% é n dividido por 100, ou seja, 1 sobre 100 vezes n, ou seja, 0,01 vezes n. Exemplos. 25% equivale a 25 dividido por 100, ou seja, 0,25. 40%. 40 dividido por 100, ou seja, 0,4. Acréscimo percentual. Exercício modelo. Um produto era vendido por R$200 e sofreu um acréscimo de 22% sobre este valor. O novo valor desse produto é... Muito bem. É fundamental que você perceba que o acréscimo de 22% deve ser definido em relação a algum número. Ou seja, somente falamos de acréscimo sobre um valor. Ou seja, 22% no caso sobre um número. E qual é este número? É o valor inicial do produto, R$200. Obviamente, se um produto de R$200 sofreu um acréscimo, ao final do acréscimo, ele custará mais do que custava antes. Então, observe as operações que serão feitas para se calcular o preço final. O preço final, para nós, é uma incógnita. O preço inicial do produto, R$200. O acréscimo foi de 22% sobre o valor inicial, ou seja, sobre R$200. É necessário que você defina sobre que valor você vai calcular uma determinada porcentagem. No caso da questão, sobre o valor inicial do produto, sobre R$200. Então, veja, o preço final é o preço inicial mais 22% vezes o preço inicial. 22% do preço inicial. Observe que o preço inicial pode ser escrito na forma de 1 vezes preço inicial. No entanto, 22% é o número 22 dividido por 100. Então, a expressão ficará da seguinte forma. Preço final é 1 vezes o preço inicial mais 22 sobre 100 vezes o preço inicial. O preço final, então, será 1 vezes o preço inicial mais 22 por 100, 0,22, vezes o preço inicial. 0,22 é a forma decimal de 22%. Então, colocando-se o preço inicial em evidência, o preço final será 1 mais 0,22 vezes o preço inicial. 1 mais 0,22 equivale a 1,22 vezes o preço inicial. O número 1,22 é chamado de fator de multiplicação do acréscimo sofrido em relação a um certo valor, no caso, o preço inicial. Vamos substituir finalmente o valor do preço inicial. O preço final, então, é 1,22 vezes 200. Então, o preço final é de R$244. Alternativa certa A. Podemos, no entanto, resolver uma questão como esta mais rapidamente. Observe atentamente a tabela. Suponha que temos um valor inicial, vamos acrescer uma porcentagem sobre este valor inicial e vamos calcular o valor final com o acréscimo. Suponha, por exemplo, que o valor inicial seja igual a 100 unidades. O acréscimo sobre o valor inicial, suponha que seja 20%. Na forma decimal, equivale a 0,2. Lembre-se, 20%, 20 dividido por 100, 0,2. Qual seria o fator de multiplicação? Como no processo de operação colocamos
o valor inicial em evidência, acabamos tendo a seguinte soma: 1 mais o valor decimal da porcentagem, totalizando 1,2. Portanto, se um valor sofre um acréscimo de 20%, devemos multiplicá-lo por 1,2. Então, 1,2 vezes 100. Valor final, 120. Vamos fazer novamente. Suponha que eu tenha um valor inicial igual a 80 unidades e queira acrescer sobre ele 5%. Ora, 5% na forma decimal é 0,05, ou seja, 5 dividido por 100. Qual será então o fator de multiplicação? Como colocamos o valor inicial em evidência, acabamos tendo a seguinte operação: 1 mais o valor decimal da porcentagem, que é 0,05. Então, o fator de multiplicação dessa operação será 1,05. Então, o cálculo do valor com acréscimo será de 1,05 vezes 80, que é igual a 84. Novamente, suponha que eu tenha um valor de 95 inicialmente e queira acrescer sobre ele 12,5%. Escreva 12,5% na forma decimal, ou seja, divida 12,5 por 100. Você vai encontrar 0,125. Qual será então o fator de multiplicação? 1 mais 0,125, ou seja, 1,125. Logo, o cálculo será feito 1,125 vezes 95, que equivale a 106,875. Observe, então, que chegamos à seguinte conclusão. Se um valor é multiplicado por 1,2, então ele foi acrescido de 20%. Se um valor é multiplicado por 1,05, então ele foi acrescido de 5%. Se um valor é multiplicado por 1,125, então ele foi acrescido de 12,5%. Decréscimo percentual. Um produto custa R$3.000. Pagando o produto à vista, você ganha um desconto de 10% sobre este valor. O valor a ser pago à vista é igual a... O preço inicial do produto é R$3.000. Vamos determinar o preço final caso ele seja pago à vista. De acordo com o texto, ao pagá-lo à vista, temos um decréscimo sobre o valor inicial de 10%. Então, o preço final é o preço inicial decrescido de 10% sobre o preço inicial. Ora, então o preço final é o preço inicial menos 10 sobre 100 vezes o preço inicial. 10 sobre 100 equivale a 0,1. Então, o preço final é 1 vezes o preço inicial menos 0,1 vezes o preço inicial. Colocando-se o preço inicial em evidência, 1 menos 0,1, 0,9. Então, o preço final corresponde a 0,9 vezes o preço inicial. 0,9, nesse contexto, é o fator de multiplicação que impõe ao preço inicial um desconto de 10%. Então, o preço final é 0,9 vezes R$3.000. Portanto, o preço final, R$ 2.700. Alternativa certa C. Serve então a seguinte tabela. Nela temos presentes o valor inicial, o decréscimo sobre o valor inicial, o fator de multiplicação, o cálculo do valor com o decréscimo e o valor final. Digamos que o valor inicial seja 100 unidades e tenhamos um decréscimo de 20% sobre ele. 20% equivale a 0,2, 20 dividido por 100. Então, como se calcular o fator de multiplicação?
Como colocamos o valor inicial em evidência, acabamos por ter a seguinte diferença: 1 menos 0,2, que trata-se do decréscimo. O fator de multiplicação, então, será de 0,8. Então, o cálculo do valor será 0,8 vezes 100. Portanto, o valor final, 80. Suponha que um valor inicial seja de 80 unidades e que tenhamos sobre ele um decréscimo de 5%. Ora, 5% equivale a 5 dividido por 100, ou seja, 0,05. Quando operamos o decréscimo, observamos que colocaremos o valor inicial em evidência e faremos 1 menos o valor do decréscimo, 0,05, totalizando 0,95. Portanto, 0,95 vezes 80, ou seja, 76. Então, um decréscimo de 5% sobre um valor corresponde a 0,95 do valor, ou seja, 95% do valor. Novamente, digamos que eu tenha um valor inicial de 95 unidades e que sobre ele ocorra um decréscimo de 12,5%. 12,5 dividido por 100, 0,125. Então, qual seria o fator de multiplicação para calcular o valor com o decréscimo? Ora, 1 menos 0,125, 0,875, ou seja, 0,875 vezes 95, 83,125. Portanto, quando decrescemos um valor de 12,5% sobre este valor, estamos, na verdade, obtendo 87,5% do valor, ou seja, 0,875. Lembre-se, se um valor é multiplicado por 0,8, então ele foi decrescido de 20%. Se um valor é multiplicado por 0,95, então ele foi decrescido de 5%. Se um valor é multiplicado por 0,875, então ele foi decrescido de 12,5%. Exercícios propostos. Se o salário mínimo do Brasil, em maio de 1995, era de R$ 70 e recebeu um acréscimo de 42,9% após um ano, então o valor do salário mínimo em maio de 1996 é aproximadamente igual a que valor? Bem, vamos obter o fator de multiplicação desse acréscimo. O fator de multiplicação será 1 mais 42,9%, pois o acréscimo sobre o salário mínimo foi de 42,9%. Então, temos que a forma decimal de 42,9% será 42,9 dividido por 100, que equivale a 0,429. Então, o fator de multiplicação do acréscimo sobre o salário de 1995 será 1 mais 0,429, ou seja, 1,429. Portanto, o salário mínimo em 1996 será 1,429 vezes o salário mínimo em maio de 1995, R$ 70. O salário mínimo, então, em 1996 será de R$ 100,03, ou seja, aproximadamente R$ 100. A tabela a seguir mostra a evolução do valor do salário mínimo de maio de 1995 até maio de 1999. O aumento percentual que o salário mínimo de maio de 1995 sofreu para atingir o valor de maio de 1999 é igual a... O salário mínimo inicial chamei de S inicial, 100. É o salário mínimo de maio de 1995. É sobre ele que queremos calcular o acréscimo do salário mínimo até maio de 1999. O salário mínimo final, então, é o salário de maio de 1999, que, de acordo com a tabela, é de R$ 136. Vamos determinar o fator de multiplicação desta operação. Ora, o salário mínimo final é o fator de multiplicação vezes o salário mínimo inicial. Então, se o valor final é 136 e o valor inicial é igual a 100,
temos 136 igual a F vezes 100. Logo, F igual a 136 dividido por 100. Portanto, F igual a 1,36. Se multiplicamos um valor por 1,36, estamos acrescendo 36% sobre o valor. Então, houve um acréscimo de 36% sobre o valor do salário de maio de 1995 até maio de 1999. A alternativa correta, C. Maria vendeu um relógio por R$ 18.167,50 com prejuízo de 15,5% sobre o preço de compra. Para que tivesse um lucro de 25% sobre o custo, ela deveria ter vendido o relógio por quanto? Chamemos o custo de relógio, o valor de sua compra, pela letra C. O preço de venda com prejuízo é de R$ 18.167,50. Ora, o preço de venda com prejuízo corresponde ao fator de multiplicação de decréscimo sobre o custo vezes o custo. Veja, o valor vendido foi de R$ 18.167,50. De acordo com o texto, Maria teve um prejuízo de 15,5%, ou seja, um decréscimo sobre o valor de compra de 15,5%. Então, o fator de decréscimo 1 menos 0,155, ou seja, 15,5%. Ou seja, o valor de venda corresponde a 84,5% do valor de custo, pois 1 menos 0,155 corresponde a um fator de multiplicação de decréscimo de 845. Então, vamos calcular o custo. O relógio, então, custou 18.167,5 dividido por 0,845. O custo do relógio foi de R$ 21.500. No entanto, deseja-se calcular o valor que Maria deveria ter vendido o relógio para que tivesse não um prejuízo, mas um lucro de 25%. Então, calculemos o preço de venda com lucro sobre o custo, PA. PA é igual a FA vezes C, onde FA é o fator de multiplicação de acréscimo. Então, PA será 1 mais 0,25, lembre-se que ela teve um lucro de 25% sobre o custo. Então, o preço PA é 1,25 vezes o custo. Como o custo já fora calculado, 21.500, então o preço que ela deveria ter vendido será de R$ 26.875, ou seja, alternativa certa, B. Um cliente obteve do comerciante desconto de 20% no preço da mercadoria. Sabendo que o preço da venda sem desconto é superior em 20% ao custo, pode-se afirmar que houve por parte do comerciante lucro ou prejuízo, e de quantos por cento? Bem, suponha que o preço da mercadoria seja igual a P. O preço pago pelo cliente, que chamaria de PV, é o fator de decréscimo vezes o preço da mercadoria. Lembre-se que o comerciante ofereceu um desconto de 20% sobre o preço da mercadoria ao cliente. Como houve decréscimo de 20%, então o preço da mercadoria deve ser multiplicado pelo fator de multiplicação 0,8, ou seja, 1 menos 20%, 1 menos 0,2, 0,8. Então, o preço PV é 0,8 vezes o preço da mercadoria. Ocorre que o preço da mercadoria é 20% superior ao preço de custo, ou seja, deve-se vender a mercadoria com um acréscimo de 20% sobre o seu custo. Logo, o preço da mercadoria, que chamamos de P, é o fator de acréscimo vezes o custo. Como
O acréscimo é de 20%, 1 mais 0,2. Então, o preço da mercadoria é 1,2C. Ora, vamos calcular então o fator de multiplicação de PV em relação a C. PV, lembre-se, é o preço pago pelo cliente e C é o preço de custo. Mas como é que se pode relacionar PV e C? Bem, é simples. Lembre-se que PV é 0,8P e, por sua vez, P é 1,2C. Vamos substituir então. PV é igual a 0,8P e P 1,2C. Então temos 0,8 vezes 1,2, ou seja, 0,96C. Se o preço de venda é 0,96 do preço de custo, então o comerciante está vendendo o produto com um preço abaixo do preço de custo, 4% a menos que o preço de custo. Logo, ele está sofrendo prejuízo, pois para ter lucro ele deve vender com um preço maior que o preço de custo. Então, o preço de venda é 4% do preço de custo. Lembre-se, ao multiplicar o custo por 0,96, equivale a dizer que houve uma redução, um decréscimo de 4% sobre o custo. Logo, o comerciante teve um prejuízo de 4% na venda. A alternativa certa, B. Um produto custava R$10 quando sofreu um acréscimo de 20% sobre esse valor. Após um mês, o valor acrescido do produto sofreu um novo acréscimo de 30%. O aumento percentual em relação ao preço inicial e o preço do produto após os dois acréscimos são respectivamente iguais a que valores? Bem, o primeiro acréscimo equivale a 20% sobre o valor inicial. O valor inicial é igual a 10. O valor do primeiro acréscimo, então, será 1,2 vezes o valor inicial. Lembre-se, quando acrescemos um valor de 20%, estamos multiplicando o valor por 1 mais 20%. 20%, 0,2. 1 mais 0,2, 1,2. O segundo acréscimo ocorreu sobre o valor do primeiro acréscimo e foi de 30%. Então, o valor do primeiro acréscimo, 1,2 vezes o valor inicial. O valor do segundo acréscimo não sabemos. Então, o valor do segundo acréscimo é 1,3 sobre o valor do primeiro acréscimo. 1,3, professor? Sim. Isto porque ele foi acrescido de 30% sobre o valor do primeiro acréscimo. Logo, vamos multiplicá-lo por 1,3. Logo, o valor do segundo acréscimo é o valor do primeiro acréscimo, 1,2 vezes o valor inicial, vezes 1,3. Ou seja, 1,56 vezes o valor inicial. Ora, se o valor final do produto após os dois acréscimos é 1,56 do valor inicial, então ele foi acrescido de 56% sobre o valor inicial. E qual é o valor? 1,56 vezes 10, ou seja, R$15,60. É o que se diz na alternativa A. Um terreno foi vendido por 16.500 com lucro de 10%. Em seguida, foi revendido por 20.700. O lucro total das duas transações representa sobre o custo inicial do terreno um percentual de que valor? Bem, inicialmente vamos calcular o valor inicial do terreno, que foi chamado de VI. O valor da primeira venda, diz o texto, 16.500. Se houve lucro, então o terreno foi vendido com acréscimo em relação ao valor inicial. O lucro foi de 10% sobre o valor inicial. Logo, o fator de multiplicação que produz este lucro é de 1,1 sobre o valor inicial. Então, o valor da primeira venda é igual a 1,1 vezes o valor inicial. O texto afirma ser 16.500, o valor de venda. Logo, o valor inicial será 16.500 dividido por 1,1, ou seja, 15.000. Agora vamos calcular o fator de multiplicação F da segunda venda em relação ao valor inicial do terreno.
Veja, o terreno, na segunda venda, fora vendido por 20.700 e o valor inicial do terreno é de 15.000. Então, qual foi o fator de multiplicação que faz com que 15.000 transforme-se em 20.700? Ora, 20.700 dividido por 15.000, ou seja, 1,38. Se o fator de multiplicação é 1,38, então houve um acréscimo, um lucro de 38% sobre o valor inicial do terreno. Então, o lucro nas transações da primeira à segunda equivale a 38% do valor inicial do terreno, ou do custo inicial do terreno. Alternativa certa, A. Perder o direito ao desconto de 20% no preço à vista para poder pagar integralmente o preço um mês após a compra equivale a pagar juros mensais de... Bem, chamemos o preço após um mês do produto de P. O preço à vista corresponde a um desconto de 20% sobre o preço do produto que será pago após um mês. Então, o preço à vista corresponde a 1 menos 0,2 vezes P, ou seja, 0,8 vezes P. Então, quando eu pago o produto à vista, eu pago 0,8 vezes o preço do produto após um mês, ou seja, 80% do preço após um mês. Agora, queremos determinar qual é a porcentagem em relação ao preço à vista se pagarmos após um mês, ou seja, qual é o acréscimo que teremos em relação ao preço à vista se pagarmos após um mês? Então, devemos calcular o fator de multiplicação sobre o preço à vista para que resulte no preço do produto após um mês, P. Ora, o preço do produto após um mês é um fator de multiplicação de acréscimo vezes o preço à vista. E sabemos que o preço à vista corresponde a 0,8 vezes o preço do produto após um mês. Simplificando os valores de P, temos que 1 é igual a 0,8 vezes F. Portanto, o fator de multiplicação, 1 dividido por 0,8, ou seja, 1,25. Ora, então, se o preço do produto após um mês corresponde a 1,25 vezes o valor do preço à vista, então, dizemos que o preço do produto é 25% maior do que o preço à vista. Então, estamos pagando uns juros de 25% ao mês sobre o produto à vista. Alternativa correta, B. Paulo comprou um aparelho de televisão de 33 polegadas por R$ 1.700 e o revendeu com lucro de 15%. Atenção! Quando se fala em porcentagem, se fala em relação a algum valor. 15% sobre o preço de venda. Por quanto Paulo vendeu o aparelho de TV? Bem, chamemos o preço de venda de PV. O preço de compra é de 1.700. Então, PV é o preço PC mais o lucro. Houve um acréscimo em relação a PC. No entanto, lembre-se que, de acordo com o texto, esse acréscimo ocorreu sobre o preço de venda. Portanto, o preço de venda é o PC mais 15% sobre o preço de venda, PV. Em geral, calculamos o preço de venda com um acréscimo de uma certa porcentagem em cima do preço de compra. Nessa questão, foi feito o cálculo em cima do preço de venda. Então, tome cuidado. Portanto, o preço de venda corresponde a PC mais 15%, 0,15 vezes PV. Isolando-se o termos, temos 1 PV menos 0,15 PV igual a PC. Portanto, colocando-se em evidência, 1 menos 0,15 vezes PV igual a PC. 0,85 PV igual a 1.700. Portanto, o preço de venda é 1.700 dividido por 0,85, que corresponde a 2.000. Alternativa correta, B.